Tema de hoje: não despreze os pequenos começos. Eu estou aqui, sentado. Todos nós procuramos bons modelos para a vida da gente, porque todo mundo que quer crescer na vida precisa de boas ideias e precisa de bons modelos. O motivo de eu ter começado aqui é para te mostrar uma coisa: nem sempre o modelo que você precisa, nem sempre o sucesso significa estar lá no palco. Sucesso não começa lá. Ele começa aqui, sentado. O sucesso não começa na cadeira de presidente da empresa. O sucesso começa quando você foi fazer a sua faculdade e foi dar o seu melhor lá. O sucesso nosso, ele vem de práticas que nós começamos a fazer e que a gente acreditou que aquilo ia dar certo. Note, tudo na vida começa como uma semente. Compare o tamanho da semente com o tamanho da árvore. Como isso é diferente. O tamanho é imenso. A diferença é muito grande. Portanto, não despreze os pequenos começos. Aliás, esse texto está nas Escrituras Sagradas. No texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 8. Não despreze os pequenos começos. Toda promoção, ela vem de Deus. Tudo que nós queremos para o nosso crescimento pessoal vem de Deus. Agora, Deus trabalha com coisas pequenas. Então, meu querido, você que esse ano ralou o ano inteiro só para fazer uma faculdade. Alguns de vocês ainda nem entraram na faculdade, estou vendo alguns rostos mais novos, no qual talvez você ainda esteja cursando o seu ano letivo normal da escola. E não foi fácil tudo isso. Não despreze os pequenos começos. Nada começa na frente de todo mundo. Nenhuma liderança começa no palco. Ela começa no serviço. Na minha área, que é a área pastoral, deixa eu te dar uma dica como é que eu comecei. Primeiro, comecei ajudando no órgão da igreja. Depois, carregando caixa de som para a gente fazer evangelismo na rua, montando cabo, desmontando cabo, distribuindo folhetos. Era isso que a gente fazia, era o que tinha mão para fazer. Quando você faz com esmero o que te der as mãos para fazer, é aí que começa a sua carreira. Nenhuma carreira na vida da gente começa... Visitantes eu vejo depois, obrigado. Visitantes eu falo com vocês depois. Nenhuma carreira começa com a pessoa já lá em cima, no topo. Hoje em dia se vende muito pacote fácil para tudo. Tudo é muito prático. Hoje em dia se vende sucesso assim, faz isso e aquilo e você vai ter um grande sucesso. Eu quero te dizer o seguinte: qualquer pessoa que quiser ter crescimento na sua vida, qualquer pessoa que quiser ter um sucesso na sua vida, você está pedindo por problemas e tribulações. Não existe crescimento sem tribulação. Não existe crescimento sem você ralar muito. Não existe isso. Não crescimento segundo Deus. Existem esses jeitinhos que a gente conhece, que tem na nossa nação de vez em quando, mas você sabe que gente assim acaba morando lá em Curitiba por algum tempo. Não é? Mas a Bíblia fala, não só para você não desprezar os pequenos começos, mas a Bíblia também nos ensina uma coisa. 2 vezes na Bíblia Sagrada, 2 vezes, fala assim: a tribulação produz. 2 vezes. Isso significa que problema na nossa vida produz alguma coisa. Então, se você quer crescer,
é muito provável que Deus vai te dar problemas para você poder crescer. Se você quer crescer na vida, nota bem, a Bíblia diz o seguinte: a quem muito é dado, o que diz lá no livro de João? Muito é requerido. É requerido dessa pessoa muita coisa. Quem quer crescer bastante, vai requerer muito dessa pessoa. Na sua empresa, quando você recebe promoção, você acha que é só bondade do seu chefe? Eles estão te pagando mais para você resolver mais conflitos dentro da empresa. Para isso que estão te pagando mais. Eles vão te pagar mais para você crescer e aprender a ser um gerenciador de conflitos. Portanto, meu querido, se você quer crescer na vida, sabe que quem mais cresce, mais pancada leva. Quem mais cresce, mais tribulação passa. Isso significa que é bom você aprender como levar a pancada e como lidar com tribulação agora enquanto você está crescendo. Quanto mais rápido você absorve isso, mais preparado você está para crescer na vida. É aquele velho exemplo que a gente tem no videogame. Quem joga videogame sabe que conhece essa linguagem. Antes de passar de fase, o que você tem que fazer? Vencer o chefão. E quando você passa de fase, o que acontece? Novos demônios surgem no seu caminho, não é? Novos problemas aparecem para você. Quando você passa por um novo tempo na sua vida, você experimenta essas novas tribulações, novos problemas que surgem. Agora, se alguma pessoa chega e fala assim: eu não quero mais problema na minha vida, tá bom onde está? Você está dizendo com essa atitude assim: eu não quero crescer. Crescimento não é para gente acomodada. Crescimento é para corajosos. Crescimento é para quem fala: pode vir, eu estou disposto, eu quero crescer, eu vou pagar o preço, vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Então, os problemas que nós enfrentamos hoje é um treinamento para a gente poder crescer na vida. Nós estamos estudando a igreja no livro de Atos, e uma das lições que eu tiro dessa igreja é esse: eles não desprezaram os pequenos começos, e no a maior fase de crescimento, quanto mais ela cresceu, mais problemas enfrentaram. Essas transformações e mudanças na igreja de Atos vão acontecendo ao longo do texto bíblico. Acompanha comigo a continuação. Atos 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1, diz assim: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. O todos aí se refere à liderança da igreja, que agora existiam os apóstolos, que eram de fala hebraica, e aqueles novos líderes que aparecem em Atos 6 de fala grega. A perseguição foi sobre aqueles de fala grega, então todos eles se dispersaram. Depois, você já viu a história de Estevão, que antes disso, aqui nesse texto, foi perseguido e morto a pedradas. Você tem Filipe, que também precisou, devido à perseguição, ir para Samaria, e os demais irmãos, que você nem tem narrativas de para onde eles foram. No maior momento de crescimento da igreja, houve o quê? Tribulação. Isso já me ensina uma coisa. Se eu estou enfrentando problema na minha vida, muitas pessoas pensam assim: eu estou enfrentando um problema, alguma coisa deve estar errado. Pode ser que é porque você está fazendo o certo que você está passando por problema. Às vezes nós olhamos assim: estou enfrentando muito problema, nossa, tanto problema surgindo de uma vez. Os problemas acontecem quando a gente está em crescimento. Se você pegar a igreja, por exemplo, lá no princípio, ela começa com 120 pessoas. Daqui a pouco, em um dia, se converte um monte de gente e sobe para 3.000 o número. Depois desses 3.000, o que acontece? O que acontece? Já o primeiro problema. Pedro e João sobem, estamos em Atos 2, Atos capítulo 3, Pedro e João sobem para orar.
lá no templo. E quando eles vão ao templo para orar, tem um homem enfermo. Pedro dá uma palavra para aquele homem em nome de Jesus, o homem é curado. Há uma coisa maravilhosa ali, Pedro prega para aquela multidão, mais pessoas se converteram. O que aconteceu? Prenderam Pedro e João. Mais perseguição. Como se isso não bastasse, a igreja continua crescendo. E aí chega em Atos 6, fala, multiplicando-se o número dos discípulos, dobrou. Cresceu mais a igreja. O que aconteceu? Houve murmuração, mais problemas. Atos 7, um homem está pregando que é Estevão. E a igreja crescendo e multiplicando e crescendo e muita gente se convertendo. Devido à pregação de Estevão, algumas pessoas pegaram e lincharam Estevão ao ponto de levá-lo à morte. Estevão morreu pregando o evangelho. Mais perseguição. E a perseguição acirrou-se nesse tempo ao ponto de que todos aqueles que tinham fala grega tinham que fugir de lá porque as pessoas estavam perseguindo-os ferozmente, levando à morte. Então muitos deles fugiram, mas nesta fuga o que aconteceu? Um foi para Samaria, e lá em Samaria milagres e curas aconteceram e surge a igreja em Samaria. Outro foi lá para Antioquia, pregar o evangelho lá, e muita gente começou a se converter lá, e a igreja manda, lá em Atos 11, Barnabé ir para lá para tentar organizar a igreja. Na verdade, a perseguição que era para sufocar a igreja, fez a igreja crescer mais ainda. É por isso que talvez o problema que está acontecendo naquele negócio que você começou um pequeno negócio, orou, pediu a Deus, pediu direção, começou o negócio, agora com crise, isso e aquilo, começa a desfigurar, meu querido, está passando por um momento de transformação, porque isso precisa crescer, precisa expandir, e às vezes quando não vem perseguição, a gente não cresce. Então, muitas vezes os problemas que nós enfrentamos é para nos provocar a crescer. A igreja, como é que ela fazia nesse tempo? Vamos ver como é que a igreja orava no meio da perseguição. Muitos de nós oramos da maneira errada. É o que a gente vai aprender nesse texto. Nós oramos da maneira errada. Passamos por perseguição e a gente fica assim, ai Deus, coitadinho de mim, ai Deus me socorre. Deus acaba com esse problema. Deus fala, filho, se eu acabar com o problema, você não vai crescer. Você quer ficar onde você está? Para você passar de ano, você tem que fazer uma prova. E só se você passar na prova é que você passa de ano. Eu estou te dando a prova e você está pedindo para eu te tirar da prova? Atos 4, versículos 29 e 30 mostra uma igreja que soube orar de forma correta. Eles estavam orando, dizendo o seguinte, dizendo, ó Senhor, como é que eles estão fazendo? Estão perseguindo a tua igreja e tudo mais. Declararam tudo diante de Deus e falaram assim, agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Primeira coisa, Senhor, não deixa a gente perder a coragem de fazer o que estamos fazendo agora, porque o que estamos fazendo está certo. Nós estamos sendo perseguidos por fazer o certo. Nos dê coragem de continuar fazendo mesmo diante da perseguição. E aí ele continua, estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. No meio da perseguição, o que eles pedem? Queremos ousadia para continuar fazendo o que a gente já estava fazendo. Não deixa a gente fraquejar. Não deixa a gente desistir no meio da perseguição. Quando a igreja cresceu, vem a perseguição, e aí a gente vê Jerusalém debaixo de perseguição, o povo foge para Samaria, Samaria cresce. Um outro problema que surge, Tiago, um daqueles líderes da igreja, um dos confidentes de Jesus. Tiago era um dos 3 que mais andavam perto de Jesus. Tiago era irmão de João. Tiago é morto. E com aquilo, tentando calar a igreja, é aí que a igreja se levanta mais forte ainda. A igreja, naquele tempo, era como clara em neve. Quanto mais você bate, mais cresce. As coisas do reino de Deus são assim. Debaixo de problema e de perseguição, elas crescem. É o que precisa muitas vezes para crescer. Atos 17, 6 diz assim, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Homens de cidade, porque o que aconteceu aí? Se converte o tal de Saulo, de Tarso. Mudado o nome dele depois para Paulo. Se torna um apóstolo, um enviado.
e começa a ir para regiões onde nunca ninguém tinha pregado o evangelho, só que eles chegam naquelas regiões, pregam, realizam curas, milagres, o povo se converte, a igreja continua crescendo. E aí numa determinada cidade eles falam isso, olha, esses que estão transtornando o mundo, que viraram o mundo de cabeça para baixo, estão chegando agora aqui na nossa cidade. É a igreja crescendo, quanto mais perseguição, mais crescia. Que lições eu tiro disso para a minha vida e para a sua? Primeiro, não existe crescimento sem incomodar alguém. Todo crescimento vai incomodar. Quem cresce vira alvo. Numa corrida, quem é o cara mais mirado da corrida? O primeiro colocado. Está todo mundo atrás dele ali correndo, torcendo pelo quê? Porque o cara ganha? Está nada, está torcendo que tropece aquele indivíduo. Que eu quero passá-lo. É isso que eles querem. Por isso é necessário coragem. Mudanças na vida da gente requer coragem. Muita gente reclama desse ano que foi um ano de tribulação, um ano de problema. Muitas pessoas estão reclamando dos problemas que acontecem no campo judicial, no campo da política, no campo da Câmara dos Deputados, no Senado brasileiro, que é uma vergonha que as coisas que fazem nas ocultas, principalmente na Câmara dos Deputados, mas eu vou usar uma frase de um político antigo, não que eu o apoie, não que eu seja das ideias dele, mas é muito boa, que varra essa vassourinha e venha limpar essa sujeira toda. Deixa a tormenta chegar, ela precisa. Se a nossa nação quer crescer, tem que ter tribulação, tem que ter problema, tem que ter debates, tem que ter gente que é perseguida, presa, porque gente ruim tem que ir para a cadeia. Essas coisas têm que acontecer. Agora, na nossa vida, a perseguição, ela vai exatamente tirar de nós as coisas ruins que tem em nós. Perseguição é fogo. E fogo queima coisa ruim. Porque o ouro não é afetado com fogo. O diamante não é afetado negativamente com fogo. Fogo queima as impurezas, para que as coisas boas apareçam. Então, meu irmão, quando vem tribulação sobre a tua vida, para de reclamar e chega e fala: Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Pelo que eu aprendi, tribulação é para crescimento. Então faz assim, fala: beleza, eu vou crescer. Eu vou crescer. Com tudo isso que eu estou passando é para o meu crescimento. No livro de Neemias, na Bíblia Sagrada, conta a história da reconstrução dos muros ali em Jerusalém. A cidade estava desolada, como vocês sabem, muitos anos antes ela havia sido completamente destruída por Babilônia, e agora, com o governo da Pérsia dominando o mundo, derrotando a Babilônia, mandou com que os judeus voltassem para a sua terra natal. E eles, voltando para reconstruir Jerusalém, vão reconstruir os muros da cidade, porque a cidade sofria invasão de povos vizinhos muitas vezes. Ou seja, não adiantava você plantar, colher, porque já vinha gente e roubava tudo que você tinha. Não havia segurança para sua família, não havia nada. Então tinha que se reconstruir os muros da cidade para dar crescimento. Os povos vizinhos da região de Samaria e de outras regiões não queriam aquela reconstrução daquele muro. Não queria que aquela cidade se fortalecesse. Porque para eles era vantagem que Jerusalém ficasse sempre no pó, sempre ruim, para que as cidades deles se destacassem. Se Jerusalém crescesse, provavelmente seria um novo polo de mercado e eles não iriam querer uma coisa como essa, então começaram a perseguir, tentando impedir com que aqueles reconstrutores levantassem aquele muro. Eles tentaram de diversas maneiras isso. Isso é um símbolo para a nossa vida, porque muitas vezes a nossa vida está como essa cidade de Jerusalém. Lá tem o templo estava erigido, foi levantado por Esdras, Zorobabel e Esdras, mas os muros estão caídos. Muitas vezes nós estamos assim também. Nossa vida está tudo bem com Deus, eu estou salvo, eu amo o Senhor, eu sou do Senhor, mas os muros da minha vida estão caindo, a minha alma está com problema.
Acabei de passar por um divórcio, ou acabei de falir na minha empresa, fui mandado embora, estou em crise econômica, estou em crise emocional, estou em relacionamentos pessoais não estão legais, perdi uma pessoa recentemente, tive crise em outra área, não estou me entendendo direito com as minhas ideias, não sei o que eu quero da vida, muros caídos. E aí quando você decide, que você fala o seguinte, quer saber uma coisa, eu vou crescer na minha vida, e para crescer na minha vida eu preciso levantar esses muros da minha vida, eu preciso fortalecer isso na minha vida, a hora que você vai fazer isso, o que é que vai acontecer? Tribulação, perseguição. Aqueles povos vizinhos começaram a perseguir os judeus para que eles não reconstruíssem aqueles muros. É interessante notar que os ataques para parar a construção vieram de pessoas que conviviam de perto com eles. É aí que a gente precisa checar um pouquinho também com quem que a gente está andando. Na vida da gente, nós desenvolvemos uma coisa, nós brasileiros somos muito assim, amigáveis. A gente faz amizade com todo mundo. É um pouco do povo latino e por causa disso nós brasileiros somos muito assim. Você senta no ônibus do lado de alguém, começa a puxar assunto e legal. E se você viu a pessoa a segunda vez, e eu estou junto com você, você vai me apresentar, esse aqui é meu amigo. É assim que a gente apresenta. Então para nós todo mundo é amigo, mas hoje eu queria aqui separar para vocês em 3 tipos diferentes de pessoas que nós chamamos de amigos. Amigos mesmo. Colegas, que é diferente de amigo. E eu usei uma outra palavra aqui, porque eu tenho um tipo de pessoa que eu quero descrever, como eu não tenho essa palavra, eu vou usar a palavra camarada. Por que a palavra camarada? Porque era uma palavra usada principalmente pela espionagem russa, quando eles tinham alguma pessoa que tinha o mesmo ideal que eles chamavam de camaradas. Então, por causa disso, eu vou usar esse terceiro nível de pessoa como camarada. Mas vamos colocar aqui as 3 melhor. Amigo. Amigo é aquele que você pode abrir o coração. Jesus tinha 3 amigos. Pedro, Tiago e João. Em todo lugar que você vê Jesus na sua intimidade, estão junto com ele Pedro, Tiago e João. Era gente com quem Jesus podia contar, gente para quem Jesus podia abrir o coração. Em João capítulo 12, Jesus chega para esses seus amigos e fala o seguinte: a minha alma está angustiada. Você não imaginaria Jesus chegando e falando isso para você, não é verdade? A gente vê Jesus assim como alguém que não passa nenhum problema, que não enfrenta nada. Jesus não podia abrir isso para a multidão, as pessoas não iam entender, mas amigo pode. Amigo é aquele que você pode ser você mesmo. Gente que não é teu amigo, quando você não está legal, você é de poucas palavras com eles. Agora com amigo não, com amigo você pode contar tudo. Amigo, você não precisa ficar medindo suas palavras diante dos amigos. Você é o que é, quer falar, fala. Você quer desabafar, você desabafa, porque amigo te compreende, eles estão ali com você. Eu queria dizer para você que você não tem tantos amigos assim. E eu diria mais, que se você consegue na sua vida ter 3 amigos, sinta-se um cara já tão feliz quanto era Jesus. Porque Jesus, embora tinha muitos likes na sua rede social, principalmente depois da multiplicação dos pães, imagina quantos likes ele não ganhou. Amigo mesmo, eram 3. Então, tem pessoas que vão ficar com você, porque eles têm uma ligação com você, eles gostam de você, eles estão com você por você, isso é amigo. Colega, eles estão com você, é parecidíssimo com o amigo, faz tudo até que o amigo faz, só que ele está com você não por você, ele está com você por causa da causa na qual vocês dois estão envolvidos. O cara, ele ama
tanto, vamos lá, vou colocar na minha área, ele ama tanto a igreja e a obra de Deus como eu amo, e por causa disso nós somos colegas, a gente luta junto, nosso alvo é o mesmo. A pessoa trabalha na sua empresa, vocês têm o mesmo objetivo, nós vamos crescer aqui nessa empresa, vocês se tornam grandes colegas. E o que acontece? O que acontece é que quando você sai daquela empresa, parece que as amizades se desfazem. Saiu daquele curso, daquela escola, daquela faculdade, perdeu-se os amigos, nunca foram amigos, eles eram colegas. Não é ruim ter colega, é bom, todos nós temos muitos. Então, ou você está na mesma causa, ou está no mesmo trabalho, mas não confunda colega com amigo, eles são idênticos, no comportamento são idênticos. Eu mesmo já confundi e já abri meu coração para colega achando que era amigo. E tem gente que ele é fiel a você, ele não é fiel a uma causa, ele está aí com você. É aquela pessoa que diz assim, já comprei meu túmulo do lado do teu. Estamos juntos. Ao ponto de que se o seu projeto falhar, ele está junto com você na falha. O colega não, o projeto falhou, o cara falou, cara, lamento, eu tenho que ir lá para o outro lugar. Porque eu estava pelo projeto, não tem mais, valeu, segue a vida, gosto de você. Ele não é inimigo. Mas por que é importante eu saber disso? Para eu não ficar magoado pelos cantos da minha vida, quando alguma pessoa que andou anos comigo me deixa. Eu tenho que saber que chegou o tempo dela. O curso da vida dela é outro. Colegas são necessários. Você não faz seu trabalho, a sua vida e o seu sucesso sem eles. Aliás, você vai ter mais colegas do que amigos ao longo da sua vida. E tem que valorizá-los, tem que cultivar esse coleguismo. Tem que adubar tudo isso para que enquanto estejam juntos seja muito bom. Colegas são necessários. Mas aqui vem uma parábola. Parábola do ônibus. Vamos lá. A minha vida e a sua vida é como um ônibus, do qual você é o motorista. Ao longo da sua jornada, da sua carreira, você tem um alvo, você vai chegar lá. Lá é o seu ponto final. Mas tem alguns momentos da sua vida que alguém dá um sinal e entra no seu ônibus. E vai feliz no seu ônibus. E vocês até conversam dentro do ônibus. Só que tem um momento da vida dessa pessoa em que ela também dá um sinal e fala, eu vou descer. Porque você vai para lá e a carreira da minha vida é para lá. Já pensou se o motorista de ônibus ficasse triste todas as vezes que alguém descesse do ônibus dele? E não fosse com ele até o ponto final? Se você acha isso algo que não deveria ser assim, eu te pergunto por que você então faz isso? Tem pessoas que elas entraram na sua vida e precisam sair da sua vida. E o que é que você faz? Você abençoa quando elas entram e você também abençoa quando elas saem. Você abençoa quando chegam e abençoa quando saem. A vida vai ser assim. Então, quando chegar esse lugar, porque é o seguinte, as pessoas elas entram no seu ônibus porque elas precisam que você os leve até um determinado lugar. Você é importante para a vida delas naquele momento e elas vão para aquele lugar. Quando chegar aquele lugar onde eles realmente estavam interessados em ir, veja, eles não estavam interessados em você, eles estavam interessados no ônibus que ia levá-las para aquele lugar. Então eles saltam do ônibus e vão te dar tchau e vão deixar um grande sorriso para você. Na sua vida você vai ter amigo, mas você vai ter também colega, que é gente que vai simplesmente andar com você por um período, que precisa ir e vir. Você não vai ter na vida 1 milhão de amigos, por mais que você cante a música do Roberto Carlos. Você não vai ter. Você pode ter 1 milhão de colegas. Agora, tem gente que apareceu na sua vida
só até chegar no próximo destino. E eles precisam sair um dia. E a hora que eles foram sair, o que você faz? Você os abençoa quando chega e também os abençoa quando sai. Depois o que você faz? Fecha a porta do ônibus, porque o ônibus não pode andar de porta aberta, e segue o seu caminho. E não esqueça também de mandar o beijinho. Não esqueça disso. Quando eu estou falando assim de mandar beijinho, não é de zombaria, não. Eu estou te ensinando que você deve abençoar as pessoas quando saem da sua vida também, para você ter uma vida mais leve, e você não carregar peso demais na sua mochila, e ficar preso no passado num tempo que já se foi. Tem gente que não aprendeu a dar tchau nem para o ex-namorado até hoje. Pessoa já tem 40, 45 anos de idade e está ainda buscando no Facebook aquele namorado quando tinha 16. Não se conforma de ter saído do ônibus dela. Pessoas passaram pela sua vida, foram úteis por um tempo, mas existe um momento em que você precisa abrir a porta do seu ônibus e deixá-la sair e não ficar chateado com isso. Vai levar uma vida leve, meu irmão. Segue. Se você não fizer assim, você vai ficar amargurado, vai ficar ranheteando pelos cantos, né? Triste, amargurado. Alguns de vocês, você estava dentro de um ônibus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas há muitos anos atrás, eu estou me lembrando disso, eu não sei por que cargas d'água aquilo, mas eu estava pegando um ônibus aqui do norte de Pirituba, indo lá para lá, porque depois eu pegaria um ônibus para minha casa, estava vindo da casa de amigos, e no meio do caminho, o motorista parou o ônibus, como se o ônibus estivesse com defeito, pediu para todo mundo descer, colocou aquela plaquinha lá que ele mudava lá, ela na manivela naquele tempo, escrito recolhe, e foi embora e deixou a gente no ponto de ônibus, e disse que vai passar um outro ônibus para levar vocês. Eu achei o cúmulo aquilo, porque eu ia perder o meu ônibus lá da Lapa. Igualzinho esse ônibus, talvez a sua empresa fez isso com você esse ano. Você estava na empresa, a empresa resolveu parar, abrir a porta, falar para você, desce, escreveu lá, recolhe, vai embora. Uma outra hora passa um outro ônibus e te leva. Mas, querido, se você não entender que isso faz parte da vida, você vai ficar amargurado. Meu Deus, eu era tão querido naquela empresa e ninguém me fez uma ligação. Eram colegas, não é amigo. Então, o pior de tudo é que quando você fica amargurado, você deixa de fazer o que você deveria estar fazendo, e você deixa de ficar preparado para as coisas novas que vão vir, porque você está ali no problema. Não é assim. Você já sabe que você já está maduro para a vida quando você consegue suportar essa verdade. Pessoas entram e pessoas saem da sua vida. Minha pergunta para você: você consegue suportar essa verdade? Pessoas entram e pessoas saem da sua vida. E o que você faz? Você as abençoa quando chegam e você as abençoa quando saem. Tem que ser assim. É melhor você liberar as pessoas da sua vida quando eles dão sinal que vai sair. Porque senão, eles vão começar a reclamar com você que você fez eles perderem o ponto. Você é o motorista do ônibus, se deu sinal, para. Tem gente dando sinal na tua vida que quer sair da tua vida e você está lá, não me deixa, não me deixa. Abençoa quando chega e abençoa quando sai, ainda manda beijinho. Seja livre. Porque o teu ônibus segue. Você tem um destino na tua vida. E é lá que você tem que mirar. É lá que você tem que chegar. No caminho, pessoas entram e saem.
Quem são o terceiro que eu falei, os camaradas? Entenda bem, eu estou usando essa palavra. Essa palavra não significa isso, mas eu estou usando porque eu não tinha título para dar para esse tipo de gente. Ao longo da sua vida vai aparecer algumas pessoas que é gente briguenta. Mas gente briguenta que por algum momento da sua vida tem um inimigo em comum com você. Aí ele se une com você. Toma cuidado quando gente que se aproxima de você somente porque tem inimigo em comum. Ele está junto com você não porque te ama, ele está junto com você não por uma causa, ele está junto com você porque ele detesta aquilo lá e ele quer resolver aquilo lá e você está junto com ele. Se você não discerne quem são os seus amigos, seus colegas, seus camaradas, você pode ter expectativas erradas sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Se você vê na vida de Jesus, tinha um grupo chamado fariseu, outro grupo chamado saduceu. Eles não se bicavam entre si. Eles eram inimigos um do outro. Mas quando surgiu o ministério de Jesus bem sucedido, os caras se juntaram para combater Jesus. O que é isso? Camarada. Viraram camarada. Tinha um alvo em comum. Te garanto que depois da crucificação voltaram a se separar de novo. Meu querido e minha querida, se você está chorando pelos cantos, dizendo que seus amigos te traíram, não era teu amigo. Que de fato amigo não trai. Porque o amigo está junto com você. Na vida nossa atual, a gente tem alguns animais de estimação que nos ensinam muito sobre isso. Vocês já notaram a diferença entre o gato e o cachorro? O cachorro ele é mais fiel ao dono, o gato é mais fiel à situação, à casa. Já houve situações de a pessoa mudar da casa e o gato não querer mudar. Ele fica lá até para pegar o próximo dono. Se tiver comida, ele fica. Já o cachorro ele tem essa ligação maior com o dono. Vocês já ouviram histórias e mais histórias de cães que seguiram seus donos até para lugares longínquos e a acharam. Tem gente na vida da gente que é amigo, como cachorro, por isso que é chamado amigo do homem, que ele é fiel a você. Tem gente que é como gato, é fiel a uma causa. E tem gente que se aproxima de você só porque a luta é a mesma. É aquele cara que se une com você quando é para processar a empresa, por exemplo. Ele está junto com você porque vão processar, porque os caras também não me pagaram e estamos juntos. Ele não é teu amigo, querido. É um camarada. E tem mais. Se para processar aquela empresa ele precisa botar o teu nome no meio, ele bota o teu também. Ele dana você junto. Porque o que ele quer é resolver o problema da guerra dele. No livro de Neemias, como eu já disse, mostra alguns tipos de ataques que vieram para parar a construção daqueles muros. Isso nos ensina alguns ataques que vêm sobre a sua vida para parar a construção da sua vida. Lembrando que alguns desses ataques vieram, no caso de Neemias, por pessoas que moravam perto deles, gente de perto. A maneira deles atacarem e barrarem o progresso da construção dos muros nos fala muito também da maneira como na qual nós somos atacados. Então vamos ver aqui algumas coisas que as pessoas vão tentar com você, baseado no livro de Neemias. Em Neemias 4, de 1 e 2, nós vamos ver que uma das coisas que eles tentam fazer é nos ridicularizar e nos desprezar. Em Neemias 4, versículo 1 e 2 diz assim: quando Sambalate era um líder de uma cidade vizinha, Tobias, que vai aparecer aqui, também era líder de outra cidade. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas do muro antigo que havia sido destruído? Gente perto, mas que não acredita em você. Gente que andou perto de você, depois que você saiu da empresa, a pessoa está falando: você acha que esse cara agora vai levantar a vida dele?
Você acha que ele vai conseguir em alguma outra empresa esse posto que ele tinha aqui na nossa empresa? Zombar de você e ridicularizar você. Gente que não acredita em você. Neemias 4, versículo 3 e 4 diz assim: Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para esse muro de pedras de Zabe. E aí eles oram: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Quando as pessoas desprezam você, o que você faz? Bate boca. A pessoa chega para você e despreza, ou fez comentário a teu respeito, o que você faz? Ele vai ver, eu vou me levantar, ele vai ver, ele vai ainda comer aqui, ó, na minha mão. Aqui. Não, meu querido, você desceu no nível dele. O que a Bíblia te ensina aqui? Eles recorreram à oração. Correram para Deus. E chegou diante de Deus e falou: Deus nos ouve, nós estamos sendo desprezados. Fizeram o que deveria fazer. Outra coisa que tentaram fazer para tentar impedir ali a construção foi causar confusão e tentar intimidá-los. Em Neemias capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos. Vou repetir. Mas nós oramos. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas dia e noite para proteger-nos deles. Nós oramos. Novamente eles recorrem o quê? A oração. Meu irmão, a hora que vier confusão na sua vida, você não sabe para onde você está indo, você perdeu a direção, o que você tem que fazer? Vai para a oração. É lá que vai resolver isso na tua vida. Nós já cantamos aqui: temos um Deus que nos salva. Nós cantamos isso aqui. Nosso Deus salva. Nosso Deus vem ali e nos resgata naquele momento difícil e não deixa a gente abatido. Vai buscar na oração. Ainda no capítulo 4 de Neemias, versículo 16 ao 18. Eu vou ler esse texto, vou pedir para você ficar em pé comigo. Fica em pé comigo, nós estamos terminando. Neemias 4, de 16 a 18. Daquele dia em diante, diz o texto, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho e a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Nota que uma das coisas que esse povo fazia: com uma mão fazia o trabalho e com a outra segurava uma arma. Trabalhando e lutando. Trabalhando e se defendendo. Neemias, ele está construindo os muros de Jerusalém. Ferramenta em uma mão, espada na outra. Construindo com uma mão, lutando com a outra. Você não pode parar de construir porque está tendo problema. E também você não pode parar só para ficar lutando e parar de construir. Não pode nenhum nem outro. Nem parar de lutar só para construir e nem parar de construir só para lutar. Trabalho e oração. Trabalho e oração. Tem gente que fala o seguinte: olha, eu estou numa fase difícil da minha vida, eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, eu não estou tendo tempo para Deus. Trabalho e oração. Tem o outro lado também: quero saber de nada na vida, vou só orar agora.
Também está errado. Não é só oração. Trabalho e oração. As duas coisas, o tempo todo. Se você está tendo batalhas na sua vida, meu querido, é porque você está construindo algo. Segundo esse texto, os inimigos nunca atacam alguém que não está construindo nada. Aliás, se você não está tendo problema nenhum na sua vida, pode ser duas coisas. Uma, um pequeno período de paz que a gente sempre tem na vida, não é? A história de depois da tempestade vem a bonança, existe. Tem aquele tempo de tranquilidade? Tem. Glória a Deus se for esse tempo da sua vida. Mas se for o outro, você está mal. Que outro? Você não está sendo atacado porque você não tem problema nenhum. Você não causa problema para nada. Você é uma pessoa mediana, medíocre, está na média. Você não está crescendo, não está fazendo nada na vida. Por isso você não tem problema. Alguns conflitos surgem na vida da gente para tentar parar a gente. Nesse caso aqui, o alvo era construir o muro, o conflito era para parar a construção do muro. O que eles fizeram? Não pararam. Lutaram para vencer os conflitos, mas também continuaram trabalhando. Você vai continuar trabalhando, mas vai lutar. Você vai continuar lutando, mas vai trabalhar. Até quando? Até que o muro termine. É isso. Até que você chegue no alvo. Até que você reconstrua aquilo tudo. E chegue no lugar onde você sabe que o teu coração clama. É o alvo de Deus para a tua vida. É o lugar onde você tem que estar. É isso que você tem que batalhar na tua vida. Amém, meu querido? Não desista. Não desista. Alguns de vocês que vieram aqui passam nesse momento por períodos de tribulação. Você conhece muito bem quais são as suas. E eu tenho certeza que essa mensagem que eu estou trazendo é para você. Lembrando você, a tribulação está acontecendo exatamente porque você está crescendo, não é porque você está fazendo algo errado, é porque está crescendo. Agora, esse crescimento seu, você não pode parar o crescimento para resolver o problema. Você tem que continuar edificando o muro e se dedicar à oração. As duas coisas. Faça isso o tempo todo. Não pare. Não pare. É assim que a gente vai experimentar crescimento na vida da gente. Amém? Você está passando por momentos assim, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por essa reconstrução da sua vida. Seja um momento de trabalho, seja um momento de família, seja um momento financeiro, seja um momento até da sua saúde, seja um momento ministerial na tua vida, seja qual for, eu quero orar nesse momento por uma coisa, para que você não desista. Vamos levantar sua mão, levanta sua mão, você que está passando por isso. Senhor, cada irmão, cada irmã, seja tocado pelo Senhor. Fortaleça-os, a Deus. Leve-os a discernir as pessoas que passaram por suas vidas, os momentos, as empresas, os cursos, as igrejas que passaram por sua vida e agora é um outro momento de sua vida. Leve-os a entender esse tempo novo de suas vidas. Querido Deus, seja esse um tempo de grande crescimento na vida de cada um desses meus irmãos. Que eles não desistam, que eles não desanimem e que eles experimentem o crescimento que vem do Senhor. Põe tua mão sobre eles e os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ao nosso Deus.